trabalho só com síndrome de Down. Nossa, só com outras coisas também, mas a gente foi direcionando o trabalho mais para síndrome de Down já tem muito tempo. Em 2000, acho que 98, não vou saber de certo ao longo, na década de 90, uma técnica de enfermagem e um pediatra que trabalhavam no posto de saúde do 905 se propuseram a fazer um ambulatório de síndrome de Down. Lá, eles começaram a receber gente de todos os lugares de Brasília. Só que não ia só criança, ia adolescente, ia adulto. Pessoas que não encontravam na rede pessoas que realmente entendessem do que se tratava a síndrome de Down. Então, eles começaram esse ambulatório de uma forma bem simples, mas que vivia cheio. Depois o Dr. Denis, ele saiu, ele aposentou. E quem assumiu foi a doutora Elvira, que era do Ministério da Saúde, cedida para a Secretaria de Saúde. Então ela foi para lá para poder atender esses meninos. E foi quando eu cheguei lá no posto de saúde como voluntária. Eu já tinha formado, já atendia. Lu, passa pra cá, por favor. Obrigada. Obrigado. A gente já tinha eu fui fazer pós-graduação em São Paulo em síndrome de Down, porque queria um lugar para poder ver mais pessoas com síndrome de Down. E aí ele me indicou, o doutor Mendes me indicou para ir para esse ambulatório da 905. E lá eu cheguei e já fiquei apaixonada e fiquei lá até eu engravidar e ter neném. Só que aí quando a gente tem filho, né, a gente precisa ir trabalhar. A gente precisa pagar fralda, pagar leite, tem várias coisas. E na época a doutora Moema, a doutora Elvira foi chamada novamente para o Ministério da Saúde e quem assumiu foi a doutora Moema, que também está aqui até hoje. E aí a doutora Moema ficou fazendo ambulatório, a doutora Elvira passou de novo no concurso da Secretaria de Saúde em primeiro lugar e ela teve o direito de escolher para onde ela ia. E ela voltou para o centro de saúde. Nossa, então ela ficou no centro de saúde até aposentar e foi embora para o sul. Então a gente tinha na época a doutora Elvira como gerente do posto de saúde, a doutora Moema, e quando a gente saiu, ficávamos de voluntária. Eu, uma fonoaudióloga, assumi uma outra fonoaudióloga que ela não era concursada como fono, ela era concursada como a parte administrativa, mas ela ficou atendendo um tempo. Quando foi em 2012, 2013, eu passei no concurso da secretaria. E aí eu passei já sabendo o que eu queria trabalhar, já era sabendo que eu queria voltar para atender síndrome de Down. Eu sou fisioterapeuta. E quando eu passei, eu fui lotada na UTI pediátrica de Santa Maria. Eu chorava na ida, eu chorava na volta. Eu chorava bastante, porque é um tempo, né? Chorava. Então assim, foi um Dava pra chorar bem. Muito. Então eu chorava na ida e eu chorava na volta. Até que deu um mês, eu falei, não, gente, não vai dar certo. Se eu continuar chorando, eu vou ter que estar matando alguém. Então é melhor aprender, né, encarar e a hora que der pra eu mudar, eu mudo. E aí com 8 meses que eu estava na UTI, tentei montar um ambulatório de follow-up lá em Santa Maria, porque Santa Maria tinha UTI neonatal e não tinha ambulatório de follow-up. Eu não consegui abrir o ambulatório para fazer o segmento. E eu sabia que já tinha um ambulatório aqui na região central, sabia que eu queria vir. A gente escreveu um projeto, que era um projeto primário do CRESAL. E quando eu engravidei do meu segundo filho, minha gestação era de risco. E aí foi onde eu consegui ser removida para cá. E aí eu pedi para ser removida para a região central por causa do serviço aqui. Nesse meio tempo, enquanto eu dava aula na faculdade, eu conheci uma das professoras que era fisioterapeuta que tinha uma filha com síndrome de Down também e que passou no mesmo concurso que eu. Então a gente resolveu que ia tentar realmente fazer. Ela tinha algum conhecimento maior de projeto e eu já estava aqui. Só que quando eu cheguei aqui, o setor estava todo em reforma, não existia ponto eletrônico, então
Era uma coisa que estava em processo. E eu fui lotada num lugar onde trabalhava com doenças neuromusculares. Quando eu retornei da licença maternidade, eu conversei com a chefia, deixa eu atender só 2 turnos, né, por semana. Os meninos com síndrome de Down, então você só vai atender 2 crianças. Eu falei, não, mas na hora que o pessoal do posto de saúde souber, vai começar a chegar mais. Deixa eu ver a agenda toda. Tudo bem, tudo bem. Mas eu preciso de um TO também. E aí ela liberou uma TO para poder a gente começar os atendimentos. Terapeuta ocupacional. E aí era um salão assim, que ia ser o ginásio de fisioterapia respiratória. Hoje ele é o ginásio respiratório. E aí ela falou, já pensou esse ginásio cheio de tatame colorido, brinquedo? Ela falou assim, vai sonhando. Eu sonhei tanto, com tanta força que ela abriu lá. E aí em março de 2013 a gente conseguiu instituir o Chris Down, né? Conseguiu criar. Quando ele foi criado eram 10 profissionais. Psicólogo, médico, físio, fono e terapeuta ocupacional. A gente conseguiu trazer alguns profissionais de outras regiões. Então, a gente começou a atender aqui. O início, quando você tem pouco usuário, quando você tem pouco paciente, é tranquilo. Porque você divide o acolhimento, você põe o acolhimento toda semana, você tem um profissional disponível para poder fazer aquilo ali. Então, os acolhimentos, eles começaram toda sexta-feira de manhã, que era um horário que toda a equipe estaria. E começou a chegar gente, então a gente já recebia o paciente, já agendava o que ele precisava, se fosse médico, se fosse terapia, se fosse psicólogo, ele já saía redondinho. Só que aí começou a crescer muito, começou a aumentar a demanda, e aí a gente tinha muito menino chegando e durante uma manhã a gente não conseguia atender todo mundo. Então o que a gente fez? Então vamos colocar o acolhimento para uma vez por mês, todas as pessoas do síndrome de Down, suas famílias juntas, e vamos levar para o auditório. Não foi, aconteceram alguns acolhimentos, mas não foi tão legal. Antes de qualquer coisa, antes da pergunta, o que vocês sabem de síndrome de Down, né? Que eu tô falando de síndrome de Down. Vamos lá. Glicemia 21. Você tem as características físicas, né? Nem É. sei se elas estão sempre presentes ou não. A linguinha um pouco mais grossa, né? A estatura em geral um pouco mais baixa. Em geral também não impacta tanto na fertilidade, né? Eles conseguem se reproduzir. Mas esse nosso conhecimento é muito escasso. Tipo assim, tem uns que têm sintomas mais leves, né? Trabalha, tem uma vida funcional. Outros já não conseguem ter uma vida funcional, né? Eu lembro quando eu fiz o magistério no Gama, aí tinha, na época, não sei se hoje ainda tem, escolas de ensino especial. E aí, porque depois tentaram juntar, eu não sei como é que foi ficando isso. E aí tinha muita adolescente, assim, e eles tinham uma dificuldade muito grande de lidar com adolescentes, assim, porque eles eram impulsivos e tinha que ficar meio que vigiando eles mesmo, senão, dependendo dos casos, poderia acontecer determinadas coisas na escola, né? E assim, pouquíssimo eu sei, assim, só isso do magistério. Mas na faculdade, assim, a gente não chegou no semestre na matéria que a gente vamos trabalhar. A gente não aprofundou, a gente já teve genética, mas a gente não aprofundou em síndrome de Down. A gente passou bem superficial. Geralmente vocês não vão aprofundar, porque não é uma coisa que vocês veem com frequência na faculdade. Entendi. E eu falo em faculdade não só no curso de medicina, mas na maior parte dos cursos, infelizmente isso não é visto. Só que a gente tem a síndrome genética mais comum, né? De todas as síndromes, hoje a gente tem muita doença rara, porque hoje os exames estão realmente muito mais avançados. Essa parte de exoma, onde você vê par por par, né, de base, então você consegue identificar cada vez doença que nunca foi falada. E aí você com a internet, você consegue ligar a pessoa lá da Austrália com alguém daqui, você começa a associar, fazer um estudo de caso, uma lista. Então isso fez com que a gente começasse a ver mais doenças raras. Só que a síndrome de Down, ela está longe de ser rara dentro das doenças raras. Hoje a gente tem uma estimativa de 1 para 600 a 800 nascidos vivos. A estatística não aumentou.
muitas pessoas falam que ela aumentou. Só que em alguns países, principalmente da Europa, eu estava até assistindo uma live esses dias, o diagnóstico ele pode ser feito no pré-natal, quando você tem a suspeita na própria ecografia morfológica, alteração de translucência, comprimento de ossos longos, essa parte de cardiopatia, você pode diagnosticar, suspeitar e levar para o exame. Quando se pensava em ter um exame não invasivo, que hoje você tem a biocentese que é invasiva, né, biópsia de vidro, você podia surgir o NIPT, que é feito com amostra de sangue materno. Então tem 99,3, um pai falou esses dias, de chance de ser LP positivo. Realmente você está respirando com síndrome de Down. O intuito inicialmente era que essas mães se preparassem para uma gestação, né? Conhecessem o bebê que ia chegar. Só que ele hoje é usado como um indicativo de que você tem a síndrome de Down, você pode abortar. Então, tem países na Europa, não sei se é na Finlândia, que você já não vê mais nenhum caso de criança com síndrome de Down. Porque o aborto é permitido. Se você tem um bebê com síndrome de Down, você pode abortar. Então, a gente tem visto isso em vários países. Nesses países, a incidência realmente é bem mais baixa. Aqui não é permitido. A gente usa o NIPT sim como diagnóstico, mas para que a gente realmente, quando a gente recebe gestantes que fez o NIPT, então a gente recebe elas aqui e tem toda a parte de suporte psicológico. Elas começam em terapia, depois que o bebê nasce, se elas desejarem, elas continuam em terapia até alta. Tá? Então, a síndrome de Down, ela é uma alteração genética, ela tem um cromossomo mais que o 21. E nesse 21, a gente encontra com a bebê seja uma série de características. A hipotonia, então vocês vão ver um bebê mais molinho, uma pessoa mais hipotônica, que é uma pessoa que senta de uma forma mais solta, que desmonta na cadeira muitas vezes. A gente vai perceber frouxidão ligamentar, então muitas vezes são aqueles meninos que põem o pé na cabeça, abre completamente, faz uma abertura total, você faz, meu Deus, até sinto dor só de olhar, porque é uma frouxidão ligamentar muito grande, e a deficiência intelectual. Então esses três valores estão presentes em todos. Depois vem a questão de comorbidades associadas que vocês vão encontrar um monte. A gente tem desde a parte hematológica, a parte seno-digestória, a parte cardíaca, a parte neurológica. A gente tem achados de alterações mesmo no sistema nervoso, o cerebelo menorzinho, que explicaria uma base mais alargada, uma marcha mais um padrão diferente. Então isso tudo são condições associadas que vocês vão encontrar ou não. Não quer dizer que todos têm. Outra coisa que a gente prega muito aqui, não são todos iguais. Muitas vezes vocês escutam, nossa, são todos tão impossíveis, nossa, são todos tão amorosos, nossa, mas são impossíveis, não param quietos. Isso é uma coisa, pessoal, que tem muito a ver, muito relacionada com a própria criação. É a mesma coisa que dizer que a pessoa que se é hipersexualizada. E não é. Não tem a ver. Não necessariamente. Tá? Então a gente tem todo o contexto de meio, de ambiente. E isso hoje é totalmente falado que você pode mudar a partir de genética também. A genética, o ambiente influencia diretamente no desenvolvimento do ser humano. E por que não nos nossos também? Então, hoje a gente tem pessoas que dirigem, a gente tem pessoas que estão na faculdade, a gente tem pessoas trabalhando, e é o que a gente quer. O que a gente quer é que eles realmente vão embora. Quando a gente recebe um bebezinho aqui no Catânia, a gente já tenta projetar lá na frente, ele na escola, ele se pendurando na árvore, ralando o joelho com todo mundo. Porque se a partir do momento que eu mesma imito aquela pessoa, e eu deixo de dar oportunidade, porque eu já digo que ela está levada a não conseguir. Isso é uma coisa que a gente passa muito para a família. A única pessoa que vai poder dizer se ele pode ou não é ele mesmo. Cabe a nós oferecer a oportunidade para que ele se desenvolva e vá atrás realmente de fazer tudo que ele pode, porque aqui o céu é limite.
E outra coisa que a gente passa muito é que o preconceito está em todo lugar. Ele está dentro da sua família, ele está na rua. A forma como seu filho vai lidar com o preconceito é muito como você lida também. Então, hoje a gente a gente recebe adultos também, né? E muitas vezes a gente recebe adultos que não tiveram a oportunidade de se desenvolver, de ter acesso à terapia, acesso à estimulação. São adultos que muitas vezes chegam para os pais serem os acolhidos. São adultos que muitas vezes a mãe senhorinha fica dentro do banheiro monitorando como é que ele está tomando banho. Mas por quê? Porque naquela geração, a pessoa com síndrome de Down não podia nem sair de casa. Ela não tinha autonomia para fazer absolutamente nada, porque ela era doente. E a gente quer realmente abolir com essa questão da violência, né? Da questão. A gente não tem cura para ser mulher. Então a gente precisa realmente entender a questão deles como indivíduo e respeitar enquanto cidadãos. Então a gente aqui recebe no acolhimento, quando era todo mundo junto, por que não deu certo? Quando a gente juntava todas as idades num lugar só. Acho que a questão é diferente, né? São necessidades distintas. São cidades distintas. Então, ao mesmo tempo que eu também tenho um adolescente, um adulto que fala absolutamente tudo, que é independente, que entra, senta bem, fica quieto durante toda a palestra, eu tenho aquele que roda a palestra inteira. Eu tenho aquele que grita, porque a gente tem cerca de 30 a 40% de pessoas. Eu não sei esse dado que você está gravando, mas se você for olhar, o Dr. Paulo falou esses dias, eu não vou lembrar, vocês podem procurar, Paulo Ribeiro Alessio. A gente tem, assim como na população geral, a gente também tem na nossa população os casos de duplo diagnóstico de transtorno do espectro. Então eles também têm essa questão. E aí quando eu coloquei todo mundo dentro do auditório, aquela mãe que estava com um bebê recém-nascido, ela via aquele adulto muito comprometido. E isso dava um choque muito grande nessa família que estava acabando de chegar. E outra, as demandas de um bebê quando vai andar, quando vai falar, o que eu tenho que fazer agora. As demandas do adolescente e do adulto eram diferentes, eles já tinham passado por todo esse caminho. Eram muitas outras questões. Ai meu Deus, ele está namorando. Ai, e agora? Acabou a escola. Para onde meu filho vai? Será que ele vai trabalhar? Ou eu estou aqui porque disseram que eu tinha que vir. Né? Então a gente separou. Então ficava no primeiro horário os bebês, no segundo horário os adultos. E aí a gente começou sempre colocando uma palestra sobre o que era síndrome de Down e o que cada especialidade fazia. Porque também começou a não ficar tão legal. Porque quando a pessoa procura o nosso serviço, ela quer se sentir acolhida. E eram 2 horas falando sobre síndrome de Down, coisas que muitas vezes eles ainda não estavam preparados para ouvir. Por que eu vou falar para uma mãe que acabou de ter um bebê que eu tenho uma alta incidência de Alzheimer na síndrome de Down? Não fazia sentido. E o acolhimento do adulto já era um bate-papo, já era uma roda de conversa onde eles se apresentavam e eles trocavam. E a gente começou a falar assim, não, então acho que o infantil precisa ser desse jeito também. Porque essa família, ela precisa ter liberdade de falar e de perceber que eles não aconteceu só com eles. Não são só eles que estão naquela situação. Tem outras famílias que, o meu diagnóstico foi quando eu estava grávida. Aí ela falou assim, o meu também. Nossa, o meu foi péssimo. E a outra falou assim, o meu não foi tão ruim, porque a equipe teve todo um tato para poder conversar comigo, com o meu esposo. Eu ainda estava no centro cirúrgico. Aí a outra fala assim, nossa, eu também, foi péssimo. Não, o meu foi pior do que o seu. Então isso começava a fazer com que essas famílias se reconhecessem, né? Percebessem realmente que não era só com elas, que existiam outras crianças como o filho delas. Então isso mudou muito a perspectiva de acolhimento. E aí a gente começava, a gente recebia antes muito menos gestante e hoje a gente recebe muito mais gestante. Eu não tenho essa estatística para falar para vocês, mas em média chegam no CRISAL em torno de 130 a 140 crianças novas por ano. E cerca de 70 a 80 adolescentes e adultos. Então a gente deve receber por volta de 220, 250 pessoas ano. Hoje o CRISAL tem um cadastro de cerca
pessoas com síndrome de Down. E a gente sabe que tem muito mais em Brasília. Porque dentro da própria Secretaria de Saúde tem regionais que desconhecem o Cris Down, mesmo ele já tendo 12 anos. Então, essa questão da informação, né, ainda precisa melhorar bastante. Aqui no Cris Down, a mãe gestante chega, ela é acolhida pela equipe que faz essa parte de equipe de psicologia. A gente tem 3 psicólogas, 2 ficam responsáveis pela orientação parental e pelo público infantil, e a outra fica responsável pelo adolescente e adulto. Essa que fica responsável pelo adolescente e adulto, ela trabalha muito bem. A gente tem palestra sobre a parte de sexualidade, tá? Porque eles têm os mesmos hormônios que a gente, eles têm os mesmos desejos que a gente, por que eles não podem namorar? Né? A gente precisa ensinar sobre a questão do abuso sexual, porque existe uma extensão muito alta nessa parte de abuso de pessoa com deficiência, e muitas vezes eles não têm como dizer, não têm como falar, e a gente precisa estar muito atento aos sinais. Então a gente já tem hoje uma cartilha que chama Eu Me Protejo, vou ver se depois se eu tenho uma aqui para vocês levarem. É muito interessante. Foi criada e desenvolvida por uma psicóloga e por uma mãe de uma pessoa com síndrome de Down e TEA. Então, ela já virou lei, todas as escolas do DF precisam ter e apresentar essa cartilha para os alunos. Então, não é só para pessoa com deficiência. Eu peguei uma e levei para casa para apresentar para os meus filhos. É muito visual, então é muito legal. Depois que essas pessoas fazem esse acolhimento, a gente tem o que a gente chama de estratificação de risco. O que é? Quando a gente começou lá atrás, a pessoa, eu venho aqui, Carol, eu vim para estratificação, para a lista do Cris Down, para o acolhimento, e o meu nome está na lista. Aí ele entrava na lista, mas a lista não me dizia quem precisava ser atendido primeiro. Então eu só seguia a lista, eu me chamava lista de burra. Então foi desenvolvido um instrumento chamado estratificação de risco, que lista todas as questões relacionadas a síndrome de Down e me diz como que aquela pessoa está naquele momento que ela foi estratificada. Isso foi bom porque a gente conseguiu classificar em verde, vermelho e amarelo. Quem é vermelho precisa ser visto com maior rapidez, quem é verde, ele está assistido do lado de fora também, então ele pode aguardar um tempo maior. Então a gente resolveu essa questão da lista e nossos 2.500 pacientes, 70% está estratificado. 30% a gente não tem contato, muitas vezes eles trocam de telefone como troca de roupa. Então tem 4 telefones, nenhum atende. Então quando a gente vai fazer busca ativa, a gente não consegue. Ou então a gente entra em contato, não consegue, 3 anos depois ele vem bravo. Nunca ninguém me chamou, o Cris Down não funciona, o Cris Down é isso. Aí a gente vai confrontar, ele trocou de celular e não avisou pra gente, então a gente não ia ligar mesmo. Tá? E tava lá, não encontrava, número inexistente, a gente evolui tudo em PEC. Fez a estratificação, hoje se a gente tiver bebês, a criança não anda, ela vai para os grupos com fisiofono e terapeuta ocupacional. Esses grupos, o intuito era que ele acontecesse e eles se vissem uma vez por mês. O intuito, pessoal, a gente tem que trabalhar no SUS com o que a gente deseja, o que a gente vê aqui, a nossa realidade. Só que dentro da nossa realidade a gente perdeu o profissional, a gente diminuiu o espaço com a pandemia. Então hoje tem feriado, tem curso de TEA na secretaria que a gente precisa fazer também. Então hoje esses grupos, se ele vem hoje, ele vai voltar em agosto. É o ideal? Infelizmente não vai nem de perto o que a gente quer. Só que é quando eu tenho vaga. Né? A gente perdeu um profissional, então diminuiu um grupo. E aí eu estou só com 2 grupos de bebês. Qual é a importância desses bebês estarem vindo no grupo? A gente pelo menos conseguir seguir esse desenvolvimento deles. Então, quando a gente recebe uma criança nesses grupos, ela está vindo e a gente observa que esse desenvolvimento não está de acordo com o desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down, lembrem que eu não posso comparar o desenvolvimento da criança com síndrome de Down com o desenvolvimento motor de uma criança sem síndrome de Down. Senão eu estou sempre deixando minha criança atrasada e não é justo. Eu tenho que comparar ela com o semelhante, ela com a criança com síndrome de Down. E nisso a gente tem as curvas de desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down.
são curvas que são muito controversas para a gente que é da terapia. Por quê? O intervalo, a janela do marco motor, enquanto no bebê típico é de 2, 3 meses, na criança com síndrome de Down é de 8 meses. Então eu não posso considerar normal uma criança que tem 9 meses, que tem síndrome de Down, que não tem controle de cabeça. Automaticamente eu falo, vamos trazer essa criança mais para perto e ela vai ser assistida semanalmente. Então, os grupos são importantes para que a gente possa ver as crianças, porque se ela põe o nome na lista e passam 3 anos, eu não sei como é que essa criança se desenvolveu. Então, todos os bebês eles são estratificados em amarelo. Por quê? Eles podem tanto melhorar e virar um verde, como eles podem piorar e ficar um vermelho. Então, os bebês aqui todos são estratificados em amarelo, a não ser que eles já cheguem, como já chegou, paciente cardiopata, pós-operado, desnutrido, em uso de sonda, com 1 ano e meio, pesando 5 quilos. Então, isso é um luxo pra gente. Automaticamente a equipe toda se reúne e já traz ele para atendimento com pediatra, com nutricionista, com físico, com fono, com cardio, para a gente poder deixar ele bem redondinho e depois dar alta para ele, tá? Então, esse paciente que não tá legal, ele sai do grupo e vai para o atendimento individual. Então, os atendimentos individuais no nutrição, eles são feitos dessa forma, tá? E depois tem a consulta com pediatria, ou com hemiatria, ou com o clínico médico. A gente divide aqui de 0 a 11 anos e 11 meses, fica com a pediatria. De 12 até 17 e 11 fica com a hemiatra. E de 18 em diante fica com a clínica médica. Então essa é a divisão que a gente faz. Carol, eles têm alta? O que vocês consideram alta? Tchau e nunca mais volta? Acho que ninguém é assim, né? Que nunca mais volta. Todo mundo volta pra médica em algum momento da vida. Eles param de necessitar de um atendimento tão especializado, conseguem voltar para o serviço de saúde geral, né? Já foram bem assistidos. O intuito do SUS é que a porta de entrada seja a atenção básica, a atenção primária, tá? E o que a gente orienta é que todos busquem a atenção primária, principalmente para poder abrir o número de 6 que a gente precisa, que é o nosso prontuário eletrônico. Só que a gente tem muito paciente que ele não faz uso da atenção básica, ele faz uso da atenção privada. Então eles não voltam para a atenção básica, eles ficam com seus médicos na rede privada. A maior parte da nossa população é SUS. A gente ainda não consegue conversar a atenção primária, porque o nosso sistema é traquequer com deles é o SUS. O primeiro passo que a gente precisa é conversar, porque como é que eu quero que ele seja realmente acompanhado na primária se o médico da primária não tem acesso à minha evolução? Então a gente entra num ponto que realmente a gente se choca. O ideal é que seja isso, que a gente não tenha paciente que eles chamam de velcro, veio, colou e não separa. Não é isso. Mas a atenção especializada, a gente especializa. O intuito é ele vem da primária, a gente resolve a questão aqui e devolve ele para a primária. Só que aqui ele fica e ele vem para consulta anual. Como é um check-up que se faz com criança mais velha, é anual, como a gente vai no cardiologista, como a gente vai no gineco, porque tem certas condições que elas precisam ser monitoradas. A gente tem pessoas que têm um hipotireoidismo que é característico, pode ser característico da síndrome de Down. A gente tem aqueles cardiopatas corrigidos, pessoal adulto com síndrome de Down faz check-up de corpo. Né? Então, assim, aqui a gente faz todos os encaminhamentos, porque eles têm as mesmas coisas que a gente tem. Tem algumas coisas que a gente precisa prestar mais atenção e eu preciso que eles sejam assistidos dentro dessa parte. Agora, a alta é dessa forma. Eles retornam para todas as suas atividades e vêm aqui só para fazer realmente esse check-up anual, tá? Os bebês, quem determina a frequência deles é o pediatra. Não sou eu, fisioterapeuta, que vou determinar quanto tempo que esse bebê vai vir aqui. Por quê? Às vezes é uma criança que está 100% desnutrida.
baixo peso. A gente já teve criança que veio aqui por um mês, toda semana, para pesar, acompanhando com a nutrição, acompanhando com o pediatra. A gente tem criança que vem de 3 em 3 meses, de 6 em 6, e a partir de 1 ano ela vem de 6 em 6, de 2 anos ela vem anualmente. Mas se o médico achar que precisa vir mais, ele mesmo vai marcar. Ele tem total liberdade. O que é legal dentro de um serviço como esse, que fora daqui eu desconheço qualquer serviço privado que tenha o que o Crisal tem. Todas essas especialidades dentro de um só serviço, conversando entre si, e toda sexta-feira a maior parte da equipe está aqui, que são os dias de acolhimento. Ah, mas por que está aqui? Porque muitas vezes no dia do acolhimento é o dia que eu mais preciso da equipe. Porque chega uma pessoa que precisa de intervenção imediata. Então, nesse dia, a gente consegue reunir a equipe e discutir esses casos. Tá? Vocês não vão ver em serviço privado o que vocês vão ver no cristão. Essa é a mágica do SUS. E outra, nenhum serviço privado vê tanto menino como a gente vê aqui. Eu falo que a secretaria, você trabalhar no serviço público é a melhor escola que vocês vão ter. Porque vocês vão pegar de tudo. Que muitas vezes não vai chegar na clínica privada. Aqui a gente pegou síndrome de Down com Duchenne. Coisa que eu nunca imaginava que fosse encontrar. Teve. Né? Então, assim, duas questões associadas. Tem outras mais, muito mais. Fala-se que pessoas com síndrome de Down é raríssimo você desenvolver tumor sólido. A gente tem. Né? Então tem coisas, e a gente vê muito a questão dos mitos, síndrome de Down não tem isso. Você chega aqui, né? Eu falo que dentro da saúde a gente nunca pode dizer sempre e nem nunca, porque sempre vai ter uma exceção. Por quê? E aqui a gente tem nossas exceções também. Então, eu sou muito feliz em trabalhar no SUS, muito feliz. Eu acho que a gente tem que ter né? Porque a gente não vai ter tudo que a gente vai querer. A gente vai ter, às vezes, condições de trabalho que adoecem, né? E que a gente precisa mesmo respirar fundo e vamos embora. Vamos ver o que a gente consegue fazer em relação a essa dificuldade toda. A pandemia veio para provar muita coisa pra gente. A gente saiu de um espaço bem grande, que era do outro lado do hospital, lá nos ambulatórios. A gente foi para onde é o SESMU, vocês sabem onde é o SESMU? O Centro de Especialidade de Saúde da Mulher, que fica ali na Asa Sul, na 500 e... é um antigo postinho, 514, 515. Era uma salinha assim, que dava duas dessas, a equipe inteira. E numa época que você não podia aglomerar, a gente fazia reunião no estacionamento de trás, o ônibus quando passa ali, pessoal, vocês têm noção. Parece que eles estão dentro da sala, assim, você quando vai no pneu. E aí os acolhimentos passaram a ser individuais, todo mundo todo paramentado. A gente fazendo testagem do lado de fora, a equipe indo para fazer testagem, porque os órgãos que não podiam parar, eles eram testados com certa frequência. E lá era um posto de testagem. Então a gente desenhava no chão, giz, afastamento, ia lá para fora, assim, não pode chegar perto, fica afastado. Então, era uma situação de emergência que eu sou físico, mas naquela hora eu tenho que ser auxiliar administrativo. E a gente, vamos embora, preencher ficha. Então, dá essa pluralidade que, assim, às vezes, o mercado fora não dá. Né? A questão de você ter que se organizar diante de um caos. Porque foi um caos. E aí depois a gente foi para o adolescente, que fica na 605. A gente conseguiu a parte de trás para começar a ver os meninos de novo. E foi muito triste ver quando os meninos estavam voltando novamente. Um ou outro a gente via realmente que tinha melhorado, mas a grande maioria veio muito perdida, muito perdida. Os meninos com muita tela, sem interação social, sem interação com outras crianças, as mães extremamente cansadas, que quando a gente voltou, falou assim, graças a Deus voltou. Eu não aguento mais ser terapeuta, eu não nasci para ser terapeuta do meu filho, graças a Deus vocês voltaram. E uma solidão muito grande, né? Porque tudo fechou tudo.
E aí, quando foi em dezembro, o adolescente falou assim, Cresdão, meus servidores estão voltando, vocês não cabem aqui não. Ai. Então a gente voltou pro hospital. E aí sim a gente ficou numa salinha desse tamanho. Só que era uma salinha desse tamanho com todo o nosso equipamento, com colchão, com bola, dois computadores para evoluir. E aí foi muito ruim. E esse espaço funcionava a creche do hospital. E com a pandemia foi fechada. E a secretaria não podia ter creche nos hospitais sem ter a parte do profissional da educação. E aqui não tinha. Então, aqui ficaram os profissionais do grupo de risco. Então, os idosos ficaram aqui, né? Pessoas que tinham uma doença autoimune ficaram aqui. E quando a proposta do superintendente foi retirar o grupo de risco, que já estava voltando para o trabalho e colocar o cristal, só não, eu acho que até meu irmão foi na boca do sapo costurar. Porque foi um quebra-pó. Só que isso aqui, pessoal, parecia um trem fantasma. Era assim, de feio. Você entrar, aqui a gente tinha montado a sala de atendimento, né? Para você chegar na sala de atendimento, vocês passavam por dentro do banheiro. De 6 casinhas, só uma funcionava. Aí, das 6 pias, só uma funcionava. Tinha uma copa. Os consultórios médicos, eles ficavam onde a recepção e onde a copa. Você não tinha onde colocar. E aí a gente conseguiu. O sonho da gente é ter uma casa própria, uma sede própria. A gente conseguiu, junto com a associação, com um deputado distrital, o Eduardo Pedrosa, que ele liberasse uma emenda parlamentar para que a gente pudesse reformar. Só que no SUS, no governo, as coisas não são tão fáceis. Ó, eu vou te dar uma emenda, então tá, eu recebi a emenda, vamos já fazer a reforma. Não, você tem que estar com o projeto, você tem que ter prazo. Esse prazo vai até o dia 31 de dezembro, se você não conseguir executar, isso vai ser devolvido. Então, no dia 26 de dezembro, a gente recebeu a mensagem, olha, você precisa desocupar, porque a reforma começa eu tenho que começar dia 2. Falei, como assim? Tá todo mundo de férias. A gente tá com pouca equipe aqui, eu tenho que empacotar tudo, porque assim, a gente tem muito ciúme das nossas coisas, porque a gente conseguiu com muito custo. A gente faz muito bazar, né? E assim, para levar o equipamento de integração sensorial, foram 2, 3 da equipe seguindo a turma da manutenção para não amassar, para não quebrar. Porque às vezes a gente não sabe como o equipamento vai chegar. E se amassa um ladinho, ele não encaixa. Esse equipamento custa caro. Então, assim, embalou tudo, foi pro depósito e eles começaram a cuidar. O prazo era de 3 meses, eles demoraram 4. Eu subia na obra 3 vezes por dia para poder acompanhar, porque assim, e é difícil. Se vocês acham que obra em casa é difícil, obra no governo é 5 vezes mais. Teve um dia que eu pedi pro guardinha e falei assim, você pode me vigiar até eu chegar no carro, porque hoje eu briguei com este obra. Então, assim, era. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente não tem esse espaço, já está precisando de outra reforma. Mas o melhor de tudo é que a gente conseguiu um terreno. Vocês sabem onde fica o posto de saúde da 612 Sul? Tem o Big Box, tem o Big Box ali. Atrás do centro de saúde, aquele terreno vai até praticamente L4. Então aquele terreno, ele é da nossa região, ele é grande. A gente tinha 2 opções. Um era o terreno atrás do centro de saúde da 905 Norte e o terreno da Asa Sul. Só que o terreno da 905 Norte, para você chegar nele, não passa ônibus ali. Então você desce, é porque era onde era o protótipo do Cresdão. Então você desce no WP, você sobe toda a 700, você ainda tem um gramado enorme para poder chegar. Né? E aí quando a gente ficava lá, os pais chegavam, chuva aqui em Brasília volta e meia é assim, né? Ela não avisa, ela vem de esquenta. Os pais chegavam ensopados com os bebês, com os meninos que muitas vezes têm alguma dificuldade de locomoção. Então eu falei, não vai ser não. Vamos conversar com o pessoal da saúde mental, que ia ser o CAPS. E aí a gente conseguiu trocar esse terreno pelo da 612. Então, nesse terreno da 612, o Cresdão hoje ele está em 200 metros. Ele passa a ter 1.200 metros. Nossa! Então a gente vai descer 1.000 metros. Que coisa boa! Qual é o intuito
da gente nesse lugar. Junto conosco lá vai ter um C4, vocês sabem o que é o C4? Centro Especializado de Reabilitação. Então ele tem o 2, o 3 e o 4. O 4 ele engloba as 4 deficiências, que é visual, auditiva, física e intelectual. Então ele vem com verba direta do Ministério da Saúde. Então a gente vai ter um C4, piscina, um apartamento de um quarto para trabalhar com atividade de vida diária, vai ter um auditório para 150 pessoas e vai ter um CAPSI, porque hoje o CAPSI ele é bem pequenininho aqui no ponto, e vai ter o FESDAL. Lá a gente vai ter 3 ginásios, um de fisioterapia infantil, um de físio e TO adulto e um de terapia ocupacional com integração sensorial, além das outras salas. Então vai ser um espaço muito grande, mas isso vai ser só depois que vocês estiverem formados, que vocês podem passar no concurso e trabalhar com a gente. E o intuito de lá é levar as universidades, as faculdades para dentro. Por quê? A gente entende que a gente precisa capacitar. A gente sabe que a gente tem uma equipe muito boa aqui, a gente precisa capacitar quem está saindo da faculdade. Então pegar os últimos semestres para realmente abrir. Fora que a gente não dispõe dentro da secretaria de profissionais suficientes para abarcar com toda a população que a gente precisa da melhor forma como a gente deseja. Lembra que a gente falou? É o que a gente deseja e o que a gente pode fazer. E nesse meio tempo, se eu tenho essas universidades, essas faculdades que podem estar junto conosco, trabalhando na formação e melhorando e aumentando o número de pessoas assistidas, a gente só precisa casar um com o outro. Né? Então, o intuito de ir com um espaço tão grande é exatamente esse: oferecer atendimento de qualidade e ser reprodutor de conhecimento. Porque aqui a gente acredita, depois que a gente morre, vai tudo para a gente para debaixo também. Então a gente tem que passar o conhecimento enquanto a gente está vivo. E é o que a gente deseja fazer. Então, porque a gente não se opõe de jeito nenhum de receber, né, quem está começando, de conversar com vocês, discutir com vocês, porque a gente quer lá na frente se encontrar. A gente recebeu uma residente aqui que fez o primeiro eletivo do FESDAL. Ela escolheu o FESDAL ficar um mês. Eu já falei, você pode passar que nós vamos te procurar. Vai se encontrar. Fala, a gente vai ficar procurando o seu nome no Diário Oficial. Com certeza. Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Quiserem